Boa noite. A gente está aqui hoje no 7º encontro em torno do lançamento do livro Natureza Íntima. Bem-vindas, bem-vindos todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sofia. Estamos chegando então nesse último papo desse ciclo e hoje eu vou receber a Ana Tomás, que é uma amiga querida, uma mulher que eu honro e admiro muito, que me ensina, que me provoca a evoluir. Então, vamos esperar ela chegar aqui. A gente estava se falando agora no WhatsApp, ela deve estar entrando aqui no Instagram. E hoje é um dia falar um pouco assim, muito feliz para mim, mas bem forte, de todo mundo receber o livro, né, desse filho para o mundo. A Ana aqui. Ixi, espera aí, Cami, Odissia, aqui. Agora, quase que eu apertei o botão errado. Vamos ver se dá certo. Espera aí, deixa eu ver o que está aqui. Bem-vinda! Obrigada. Deixa eu ver se eu pego mais luz aqui, porque no Instagram ficou mais escurinho. Eu vim debaixo da luz. Diga, Maria. Primeiro, grata por você estar aqui com a gente. Tava contando um pouco antes de você entrar aqui. Do dia de hoje, da importância da nossa relação na minha história, na minha vida. Eu falei que você é uma mulher que eu honro, admiro muito e que me provoca a evoluir num nível muito profundo, mesmo. Então é uma honra imensa, né? Você ter esse livro em mãos, você ter lido e você estar aqui com a gente para a gente falar sobre esse tema e o que mais surgir, emergir. Mas acha aí seu lugar, a gente te espera. Sim, não, estou tentando achar como é que dá a luz, mas você está me vendo? Tá um pouco escuro, mas... Eu acho que a gente não tem muito mais luz que isso. Mas dá para ver, né? De repente, se tiver algum computador na frente, sabe que o computador solta uma luz, às vezes. Se você quiser apoiar o celular no computador, Boa. ele fica Vê, aceso. melhora? Melhora. Tá. Melhora, dá para te ver. Super. Então, vamos lá, as pessoas estão entrando, tá dando para ouvir a gente bem, que eu já chequei aqui. Ana, nem sei o que falar de você. Acho que as pessoas que não te conhecem vão te conhecer agora e acho que é um vamos conversar, espaço de gente. troca, de conversa, de sentir, de aprender. Eu acho que queria trazer uma frase assim que você falou agora, né, nesse nosso papo antes, que a Ana falou o seguinte: sentir é tão estranho que a gente evita sentir. Né? Então esse convite, eu estou aqui no meu sentir, sabe, o corpo um pouco tremendo, assim, emocionada, ansiosa, enfim, não sei ainda o que é essa vibração, assim, mas esse lugar, né, da gente poder sentir e perceber isso na gente, né? Gosto muito quando você vai me ensinando esse caminho, me relembrando esse caminho. E não anestesiar, né? Você sabe que não é de hoje que a gente se conhece, né? E, eu sei que quando a gente passa, ninguém precisa passar por nenhum acidente, por nenhuma situação difícil para poder desenvolver, crescer e mudar e transformar. Mas quando a gente passa por um acidente, a gente consegue aproveitar esse acidente para rever tudo. É muito revolucionário, né?
e a gente já se conhecia quando você sofreu um acidente e no pé e tal, e é muito claro ver o quanto você revolucionou a sua vida a partir daquela experiência, o quanto Uhum. você não deu essa oportunidade de, de experimentar uma situação que veio com muito sentir, né? Um sentir de dor, um sentir de medo, de confusão, de tristeza, ao mesmo tempo de alegria por ter superado, por sempre, né? Desde o começo você foi se superando a cada dia ali. Então, esse mesmo sentir, essa mesma intensidade de sentir, que a gente tem tanto medo, né, de sentir dor, e quando acontece da gente ter que sentir por algum motivo, é um convite para uma transformação tremenda, né? Esse mesmo sentir, a gente tem medo no prazer também. A gente tem o Uhum. mesmo medo de sentir alegria, que é como assim, nossa, é, depois vai ter que acontecer alguma coisa ruim para compensar, porque não é possível, né? Porque na dor a gente ainda consegue. Tudo bem, eu estou sentindo tudo isso, mas vai acontecer alguma coisa boa para compensar tudo isso. Mas no prazer, a gente acha que o que vai compensar é a dor. E não é, na verdade, nenhum nem outro. Né? Não tem uma compensação da dor e nem uma compensação do prazer. Tem um amadurecimento, tanto na dor como no prazer. E a gente, como sociedade, como cultura, está vivendo um momento muito, muito difícil. Difícil porque não dá mais para acreditar no controle que a gente estava acreditando até Se agora. apoiando. Uhum. Né? Então, dessas garantias falsas, mas que de alguma maneira a gente acreditava, e de um controle falso, mas de alguma maneira a gente acreditava. Então, viver esse processo como a gente, viver tudo isso que a gente está vivendo, essa dor mundial, de ter que desfazer alguma coisa para que outra surja, me remete a essa experiência que você teve, né, particular, e que todos Uhum. nós tivemos de uma maneira ou de outra na vida, né? Uhum. E que a gente possa escrever livros a partir dessa experiência, né? Então, O puerpério foi essa passagem também, né? Que foi da onde veio esse livro, assim. Acho que o acidente foi me preparando para eu conseguir mergulhar num tal de puerpério que eu não sabia, né? Que eu sigo desvendando, assim, a potência desse lugar de dor, prazer e potência, né? sim, Então. sim. E, e para isso, para a gente poder entrar em contato com tudo isso, a gente vai precisar despertar o sentir. Vai precisar parar de ter medo de sentir. Vai precisar parar de tomar analgésico, anestesia, ou disfarçar, ou Uhum. continuar mantendo, administrando as dores, que é para não vir à tona. Às vezes a pessoa ela chega aqui para algum processo e como é que você está? Ah, estou tudo bem. E alguma dor? Não, nenhuma dor, o corpo está ótimo, a emoção também, está tudo bem. E aí começa a me dar uma pena, porque eu falo, nossa, essa pessoa vai começar a entrar num processo que vai revelar aquilo que ela não está em contato, que é algo que ainda não está sendo olhado, né? Então a pessoa chega bem, aí vai ter que passar pela dor, mas não é uma dor provocada, não é uma dor que de fora foi dada, é um campo que se abre e fala assim, bom, aqui você pode olhar para essa dor, Uhum. aqui você pode sentir essa dor. E quando a gente sente a dor, dá a sensação que nunca mais ela vai embora, mas ela é Uhum. muito mais rápida quando você abre o espaço para ela. Ela é aguda, ela Uhum. não é aquela dor é, que vai te acompanhar, ela passa. E aí a gente respira melhor. Mas então eu sinto isso, né? Que a gente está E, no momento de e não precisar. acaba, né? A gente vai, uma dor atravessa outro sentimento. Tipo, não é que você atravessa, aí você chegou lá e acabou aquela ponte, né? Assim, é uma atrás da outra, em 3D. Sim. Só que a dor é passagem. E para essa passagem acontecer, precisa ter alguma coisa que sustenta. E essa coisa que sustenta é muito prazerosa, né? Então, quando a gente descobre
que o corpo da gente é fisiológico e a fisiologia ela é indolor, a, não tem dor a pulsação do coração, a não ser que tenha alguma patologia. Mas o pulsar do coração não dói, o respirar não dói, a circulação sanguínea não dói, a digestão não dói. Quando dói, tem alguma patologia, você tem que olhar. Mas não é natural doer. Como às vezes é normal, a gente acha que é natural, mas não é natural. Então, toda a fisiologia, ela é indolor. Quando dói, é uma patologia que é o que é uma patologia? É algo que está ali precisando ser olhado, mas é um convite para voltar a uma fisiologia mais potente ainda. É um convite para voltar para esse corpo de ausência de dor. Então, são vários níveis, né? Então, um corpo com ausência de dor, a gente pode chamar de prazer, né? De não estou sentindo dor, é um prazer. Quando aquele prazer entra em processos e começa a elevar a intensidade dele, a gente vai chamar de êxtase, né? Então, tem uma base constante, a gente nasce fisiológico. E com esse nascimento fisiológico, com ausência de dor, é o princípio, é o início. Então, não é natural sentir a dor como uma constância, como uma base. E aí administrar essa dor. O natural é sentir essa ausência de dor. Porém, essa ausência de dor é o movimento. É uma ausência de dor em movimento. E aí vão passando as dores, porque a gente está num fluxo, os fluxos vêm de tudo quanto é lado, e às vezes a gente não tem velocidade para acompanhar o fluxo e dá algumas estagnações. Quando deu uma estagnação, vem a dor, como um aviso, como um mensageiro. Alguém que vai falar, vamos de volta, e não é de volta para trás, é de volta no agora, né? Para uma relação de prazer, de ausência de dor. Então, o que eu vejo a gente, cada vez mais, né, nos dias de hoje, por causa dessa situação mundial que a gente está vivendo, uma necessidade de resgatar a conexão com o corpo. Sim. E a conexão do corpo começa, a reconexão com o corpo começa com a nossa primeira casa, começa com o útero. Perfeito. Curada. E aí é muito louco você pensar que o útero se tornou patológico. Então, uma pessoa, a mulher, no período da sua lua, no processo da menstruação, ela vai achar normal sentir cólica, faz parte, né? O próprio parto, agora vocês vão parir com dor. Se a gente ouve, se a gente lê em algum lugar essa condenação, agora você vai parir com dor, é porque não paria antes com dor. É porque teve antes que era sem dor. Então, o que fez a mulher começar a parir com dor, né? Então, essa patologia, porque o que é a dor dentro de um corpo? É o conflito. É o processo de que alguma coisa está indo para um lado e outra coisa está impedindo aquilo ou está querendo ir para o outro, né? Então, você vai lá no útero, o órgão, você escreve sobre isso, né? Muito lindo. É um órgão que tem uma capacidade de transformação enorme. O que o útero faz, não tem nenhum outro órgão que consegue fazer. A amplitude que ele ganha, a dimensão que ele ganha, e com tudo isso ainda depois ele vai fazer todo um trabalho de contrações, né, para o nascimento acontecer. Quer dizer, é uma coisa extremamente sofisticada. É muito sofisticado. Muito. Agora, se eu tenho uma musculatura que é presa, não querendo se liberar para o processo, porque ela está tensa, né? A Cacilda Rodrigues, Rogante. Ela fala que quando a gente tem essa tensão, né, e fica no simpático. O simpático é o sistema que deixa a gente alerta, atento. O parasimpático é aquele que você fala, eu confio e eu relaxo.
E na hora do parto é o parasimpático que tem que estar ali Uhum. atuando para poder ter todo esse processo. Quando? Quando uma mulher pode chegar e relaxar? Sim. Um homem pode pegar e relaxar, tem que estar o tempo todo em alerta. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Numa época onde a gente não vive mais em caverna, numa época onde a gente não tem predadores, a não ser, né, os próprios parceiros seres humanos, mas não tem um lobo ali, que de repente um urso que vai te atacar. Numa época que a gente tem as nossas casas ali construídas com e uma certa civilização, claro, a gente está num momento ainda muito violento, mas a gente tem uma certa civilização. Quem está te assaltando sabe que está fazendo uma coisa errada. Então, tem uma Uhum. certa civilização. Num momento desse, a gente não relaxa, não tem tempo de, não tem estrutura para relaxar. Então, eu cada vez mais sinto que a gente está nesse resgate de o útero da mulher precisa relaxar. Uhum. A mulher precisa entrar numa situação parasimpática. Para isso acontecer, ela precisa viver num ambiente amoroso. Para o ambiente ser amoroso, todos os homens e mulheres têm que nascer de um útero relaxado. Esse Uau! é o princípio, né? Homens e mulheres nascem de um útero relaxado, do que eles vão desconfiar da vida, né? Que Sim. herança eles estão carregando quando eles nascem nesse momento de prazer, nesse momento. Então, eu eu estou aí com você, com outras mulheres que estão escrevendo sobre isso. A revolução começa nesse órgão que, que está no corpo da mulher, mas que é um órgão humano, né? É um Uhum. órgão que inclusive, para fecundar, se abre, se entrega para o encontro com o homem. Então, Para receber, é né? um órgão humano, né? Então, nesse processo todo, que eu vejo cada vez mais a gente querendo conversar sobre isso, a gente vai ter que olhar um monte de pontos, né? Como eu estava te falando antes. É, enquanto as mulheres ainda forem competidoras e se compararem umas às outras, enquanto elas não tiverem a sensação de alinhamento, porque o que acontece quando alinha, né? O útero, coração e cérebro. Quando esses três Visão. órgãos se alinham, é uma sensação de singularidade, é uma sensação de autocriação. Isso quer dizer, ninguém pode me roubar de mim mesma, ninguém vai fazer algo que entre em competição comigo, porque a única coisa que eu estou fazendo é me autocriando e ninguém vai ficar me autocriando. Cada uma vai se Se autocriar. autocriar. Uhum. Então, acaba esse lugar de competição e comparação se a gente está nesse alinhamento onde eu não preciso ter o que a outra tem para me sentir melhor, não preciso ter o emprego da outra, a aparência da outra, o vestido da É. outra, o marido da outra, para eu me sentir bem, E eu acho né? que isso que você traz é muito, muito assim fundamental, principalmente para esse momento que a gente está, né? Que esse tema vem sendo mais falado, mais experimentado, mais exercitado, assim. E quando eu discuto, sempre vem um convite assim, meu, vamos uma camada a mais, sabe? Vamos entender o que está aqui. Vamos lá no fundo e ver de fato que comunhão, que tal de sororidade é essa, assim. E na prática, né? Um pouco do Sim, você travou e fala. voltou. Não, assim, queria só frisar, sabe? Grifar, assim, essa parte da conversa, porque, como a gente estava falando antes, é muito importante cada uma de nós fazer essa pergunta, né? Por mais Aham, bonito que sejam esses trabalhos que estão indo para o mundo, né? sim. Como É, processo. porque tem muita dor por trás disso, porque quando se tira a, o órgão de potência da humanidade e de potência do feminino, que é o útero, quando se tira isso, o que, que sobra para a mulher? Né? A, a legitimidade de fora, o reconhecimento de fora. Então, ela só é linda se alguém acha ela linda. Ela só se sente bem se alguém acha que ela está bem. Cadê aquela sensação de que eu estou bem, né? Eu me sinto linda e não é um linda estereotipado, um linda para é uma sensação.
E quando você está num lugar onde não só você precisa da visão de fora, como a visão de fora vai te comparar com outra mulher, Uhum. se ensina. As mulheres elas aprendem a se comparar. E Uhum. elas começam a olhar o que, que a outra. Nossa, ela está feliz, deixa eu ver o que ela tem para eu ter também, como se a alegria da outra fosse preencher Você, a sua alegria. sim. Né? Me deu vontade de até te fazer uma pergunta, assim, né? De a gente poder te escutar das suas experiências com esse seu útero, né? O que você acha interessante de trazer para a gente? Porque você é uma mulher aí que tem uma, uma estrada rodada nesse sentido. Então, eu acho bonito assim, de poder partilhar com as pessoas, na prática, que história é essa, Sim. sabe? Do que a gente está falando? Como que isso acontece? Aham. Eu tenho 53 anos e estou vivendo um momento que, desde os 50, 49, 50, que eu comecei a entrar no processo da menopausa, é um momento é, completamente diferente do anterior, né? Porque quando minha menarca foi com 14, 12, 13 anos, sem saber absolutamente de Uhum. nada, assim, de repente vou ao banheiro, tem aquele sangue, falo timidamente para minha mãe não quer falar muito nisso, assim, só vai lá me dar um absorvente e eu coloco ele com a fita adesiva para cima, e não estou entendendo nada, e essa sensação, ao mesmo tempo, podia conversar uma coisa ou outra com as amigas, mas já começa isso, né? Quando você conversa desde um lugar que você não sabe, aí você já vira um alvo de ignorância, porque aí a sua amiga, né, já tem, você não sabe isso, aí já te dá vergonha, que eu deveria saber, então fica tudo muito nebuloso, muito esquisito tudo isso, né? E aí aconteceu uma coisa que eu aprendi na prática, porque eu tive algumas cólicas nesse início, eu lembro de cólicas assim terríveis, de baixa pressão. E quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer intercâmbio. E esse intercâmbio eu fiquei um ano fora. E eu não tive nem. Acabaram ali, nunca mais eu tive cólica. Olha. E eu achei curioso. Então, eu falei, nossa, então quer dizer que cólica não é uma coisa que vem junto com a menstruação. É opcional. Eu Uhum. não, eu não soube o que foi que me tirou, mas a sensação de que não era uma condenação começou a me dar uma percepção, né? Daí o que aconteceu foi que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha 26 anos, 25, ele nasceu, eu tinha 26, ele, eu sabia muito pouco sobre tudo, sobre fisiologia, sobre anatomia do parto, e eu adorava anatomia, mas eu sabia sobre ossos e músculos. E eu não sabia sobre isso, e acabei com um médico que eu falei assim, olha, eu quero ter um parto selvagem, eu não quero saber, eu não quero que você me ensine sobre o parto, eu quero viver esse parto. Eu quero ser a louca do parto, aquela que grita de dor, né? Um parto selvagem. Ele falou, claro, vamos ter esse parto selvagem. Sem anestesia, sem nada, eu quero viver essa experiência. E aí o que aconteceu foi que quando eu fui para a maternidade, ele disse que eu já tinha eu já estava pingando a minha bolsa, já estava, e que eu tinha 24 horas para parir para não ter infecção. Então ele ia me pôr ocitocina para ajudar, porque ele sabia que eu queria ter um parto natural. E aí uma coisa foi, né, foi levando a outra, Uhum. chegou uma hora que ele falou, olha, você não tem mais prazo, você pode ou ser a louca do parto selvagem ou salvar seu filho. E na ignorância total, Sim. porque foi uma cesárea desnecessária, eu fui para cesariana. Mas eu não senti trauma nenhum naquele momento, porque ele nasceu bem e eu falei, bom, salvei meu filho, né? Então foi tudo tranquilo a partir, porque eu falei, bom, é assim que é a vida. Mas quando eu fui, depois de 13 anos, e que eu engravidei da minha segunda gravidez, aí eu falei, não, eu quero saber o que é isso. E aí eu fui me dar conta
que não era nada daquilo que eu não sabia. Uhum, Então, uhum, em vez de ir para o médico, fui para uma parteira, porque nenhum médico ia aceitar um parto natural com uma mulher de 38 anos, com uma cesárea prévia. E uhum. fui para uma parteira que falou, a Vilma Nishi, falou, sim, só de te olhar, já vejo que você vai parir um parto natural. Selvagem. Selvagem. Só que daí eu quis saber qual que era a história para não cair mais nessa, né? E, e aí é incrível, né? É incrível os momentos que eu conseguia entrar num estado e entregar tudo, acabava a dor e vinha todo aquele processo. E assim que eu, né, saía desse estado, porque não, peraí, o que está acontecendo? Que horas que é para nascer? Como é que tá? Uhum, Volta aquela dor. uhum. E aí eu dava para ver, né, que ela estava ligado a isso, né, a estado de relaxamento. Enfim, e tive esse segundo parto em casa e muito dolorido e ao mesmo tempo 5 minutos depois de nascer eu já queria ter outro parto, né? Então, que dor é essa que você esquece tão rápido, né? Então tá, eu não posso negar que foi extremamente dolorido e não posso negar que ele passou muito rápido essa dor. Então, peraí, que dor é essa, né? De tão terrível. E aconteceu de um terceiro parto com 41 anos e num processo já um parto anterior muito próximo, então com muita confiança, com uma sensação é, de, de não saber, né, o que é que ia acontecer, mas sabe, confiando. E aí pela primeira vez eu senti a vontade do puxo, que eu não tinha Hum. sentido. Falei, que coisa louca, o meu corpo quer fazer isso. Eu não preciso comandar. E eu lembro da Vilma falando, calma, segura, porque ela queria evitar laceração. Falei, segura o quê, minha filha? Como segura? Que prazer que é, né? Permitir essa vontade de responder a um sinal do corpo, né? E aí, e aí que veio essa surpresa, que de repente eu comecei a sentir um tremor no útero, comecei a sentir um frisson, comecei a sentir um orgasmo uterino, que não era da passagem da cabeça, era do útero mesmo, uma vibração. O que está acontecendo, né? Não estava entendendo nada. Tanto que quando ela nasceu, eu não tive uma reação que precisava compensar alguma coisa. Eu deitei e pus ela no meu ventre. Não sabia se era menino, se era menina, o que estava acontecendo, eu pus ela no meu ventre. E quando. E só fiquei ali, precisando respirar um pouco, porque tinha vivido aquela experiência que eu não estava Sim. entendendo nada. E aí, o que aconteceu foi que ela foi se deslizando pelo meu corpo sozinha e encontrou o seio. E falei, só melhora isso, né? Então, foi um reencontro, uma reconexão e um despertar de um útero que eu não tinha vivido até então, né? Puxa, 41 anos eu tinha. E aí, é, ele nunca mais adormeceu. A sensação de um útero vibrando todos os Hum. dias, né? Coração pulsando. Posso estar, às vezes, percebendo mais ou menos. Então, isso vai mudando a sua. Porque aí a relação sexual ela não passa mais pela busca de um orgasmo, mas de uma conversa uterina, Sim. né? Então, são outras experiências, até que um dia começa a falhar, né, a menstruação, Pera, deixa eu fazer e um aí, parênteses. sim, Essa relação do orgasmo com o útero, com o prazer, é uma conversa que depois a gente tem que fazer em algum outro momento. Quero sim, muito, assim, ir nessa com você. Porque é muito sim. bonito, assim, né? Potente, sei lá, nem sei o que que é, nem sei dar adjetivo para isso, mas eu sinto que tem um caminho aí importante para todos Porque, nós. sim, porque às vezes a gente, né, numa relação sexual, busca o orgasmo como uma descarga. E quando a conversa é uterina, é como um alimento, é como um encontro Uma constante, comunhão. né? É uma comunhão. Então, inclusive, gera essa opção muito libertadora de falar, não, não quero um orgasmo hoje, eu quero essa Esse comunhão, eu quero lugar. esse lugar, essa vida que vai me
que vai ser muito bom seguir vivendo desde esse lugar, né? Então é um alimento e não uma descarga, né? E Perfeito. o orgasmo também é um grande alimento. Inclusive, o orgasmo é um bom caminho para o útero despertar, né? Mas não é a única maneira, Sim, porque a sexualidade ela está muito ligada à nossa ação no mundo. Então, também desperta o útero quando você está fazendo alguma coisa que você gosta muito de fazer, perfeito. né? Quando você está numa realização. O que precisa é uma reconexão com o corpo, porque às vezes a Perfeito. gente está numa realização e fica com ela mental. Fica com uma. Então, é uma realização que você precisa, agora que o outro te fale, te dê feedback, né? Porque eu me realizei, mas agora, para completar a realização, eu preciso que o outro me diga o que ele achou da minha realização. E quando ela é conectada com o corpo, você não precisa de feedback. Sim, você percebe, Aquela você famosa, vive aquilo, né? aquela famosa conversa de cinema, eu nunca vivi. Tipo, foi bom para você? Né? Você está dando feedback, né? Essa foi uma conversa que eu nunca vivi. Foi bom para você. Eu acho que só E, mais uma coisa, eu acho que é legal a gente trazer esses outros caminhos de conexão com o útero, que não necessariamente é o parto, né? Porque tem mulheres que também não tiveram ainda, ou não querem ter, não vão ter essa experiência, sim, mas tem muitas outras possibilidades, né? Para claro. pontuar isso. Aliás, o parto seria um efeito disso. É que como o parto ele envolve o sim, a experiência, o corpo tem que estar lá, né? Quando Uhum, você vive um parto natural, é, pode até acontecer, mas de uma maneira geral não acontece um despertar do útero, acontece um sofrimento maior ainda. Deus me livre de viver as dores do parto, né? Então, o parto já deveria ser o efeito. O útero, ele começa igual todos os órgãos, então as crianças elas nascem e é o ato de respirar que vai amadurecendo o pulmão. Aí é o ato de comer que vai amadurecendo e desenvolvendo o estômago. E por aí vai, né? uhum. Nasce para viver essa experiência de amadurecimento. E o útero, ele começa a amadurecer com brincadeiras de roda, com brincadeiras com jogos com a natureza, com experiências que dá prazer físico, com tato, com Perfeito. contato. Imagina, brincadeira de roda amadurece o útero, né? Brincadeira das meninas, com as meninas, brincar de casinha, brincar, né? E não estou falando de brincadeiras sexuais, estou falando de Sim. brincadeira, De prazer, de deleite, de se prazer, entregar. de se entregar. Experiências que pode passar pelo alimento, que pode passar, brincar, né? Esse Sim. lugar de confiança. Coisa que a gente perdeu muito, porque as brincadeiras são muito direcionadas. Quando ela não é direcionada por um adulto, ela é direcionada às vezes por uma criança, é uma criança que vai lá e que precisa direcionar a brincadeira, porque né, o fluxo é assustador para a gente. Então tá lá Vai. brincando, tá lá experienciando, aí vai amadurecendo, essa menina vai amadurecendo, esse órgão vai amadurecendo, ela chega numa idade de que começa agora o amadurecimento sexual, que antes era um amadurecimento da sexualidade, da ação no mundo, do prazer da existência, né? E nesse amadurecimento sexual, via o toque, via sonho, experiências que nem estão ligadas a sexo, a menina está ali, né, sem nenhuma experiência sexual ainda, já sente orgasmos, Uhum. né, já dá aquela sensação e chega. Eu lembro da minha filha pequena falando assim: a gente chama a vulva, a vagina, a gente chama de contita, porque meu marido é argentino e contita a gente chegou com esse termo, né? E eu lembro da minha filha pequenininha falando assim: mãe, é tão bom sentir aflição na contita, né? E a gente estava assistindo um espetáculo de dança.
Ela falou, nossa, esse Perfeito. espetáculo está me dando uma aflição na Conchita. Que sentir, né? Que É, possibilidade de sentir tudo, né? estava vendo um espetáculo de dança, né? Mas calma, E, quero voltar para sua história. sim. Que é bom, assim, deixar a gente ficar dias aqui. Então, o que acontece é que, é, muito bem, tardiamente o meu útero foi ficando amadurecido, mas isso isso a gente pode mudar essa história, né? Eu já vejo as minhas filhas com outra história. E eu sinto a grande revolução se mudar essa história Uhum, do, desse reencontro, né? Com perfeito, o útero. sim. Agora, é perigoso mesmo, eu entendo por que, que o útero ele foi suprimido da mulher, assim, porque e bloqueado e castigado, né? E ferido, porque é muito perigoso. Conectar o útero, coração e cérebro vem uma potência, né? Vem um lugar onde você faz as coisas, onde as decisões são tomadas. Então, não é coincidência que foi depois do parto da minha terceira filha que eu não tinha dúvida de tirar meu filho da escola, porque era uma possibilidade para a gente, era uma clareza. E quando eu decidi mudar para o interior, não tive dúvida. E quando decidi tomar tal atitude, não tive dúvida. Essa liberdade, que é essa certeza, né? Porque quando você está em conflito, em dúvida, você não tem liberdade. Porque liberdade não é escolher. Ah, deixa eu escolher se vou morar no campo ou moro na cidade. Essa escolha não é liberdade. A gente acha que é, né? Ah, eu posso escolher. Não, se eu estou precisando escolher, é porque eu estou em conflito. É. Se eu estou em conflito, eu não estou livre. Uhum. Isso é não ter liberdade, é não ter que escolher. Você falar, eu sei que é isso que eu tenho que Vai. fazer. Eu sei, é isso que eu tenho que fazer. Uhum. Ah, mas está deixando um monte de coisa para trás. É isso que eu tenho que fazer. Eu preciso perder um monte de coisa e isso é liberdade, né? Então, não é à toa que eu. Outra coisa, imagina, eu tinha um emprego muito feliz até, por 20 anos, mas eu tive uma clareza que já findou o ciclo do meu trabalho. E, e eu me assustei de sair desse trabalho de uma maneira tão inteira e íntegra. Não foi coincidência, foi tudo após esse parto, né? Então é perigoso mesmo, é perigoso você ter seu É útero. perigoso pela potência, né? E até eu falei um pouco disso com a Jéssica, e para mim ficou, quando eu fui escrevendo o livro, também me veio essa. Ao mesmo tempo que a gente precisa dessa potência, né, que ela vem, a gente precisa estar ancorado, né? Tem esse lugar de enraizamento, né? De acessar essa potência. Então, potência sem raiz é perigoso mesmo, assim. Mas quando eu falo perigoso, não sim, sem dúvida nenhuma, sim. Não, não dá para brincar de liberdade. Liberdade é quando você está na lucidez. Não vai ter liberdade quando você está na ilusão, porque você vai fazer besteira, né? Quando eu falo perigoso, é perigoso para um sistema de dominação. Sim, Agora, quando você ameaçador, né? quando você não está mais querendo alimentar um sistema de dominação, é a saída, né? É por aí. Aí sim a gente. E me parece que está todo mundo. Quando eu falo todo mundo, 10% já é o suficiente. Tem bastante gente querendo sair do sistema de dominação, homens e mulheres querendo sair desse sistema. E aí um caminho é esse despertar do útero, né? Agora, a minha grande surpresa foi ali, né? 48, 49 anos, comecei a entrar no processo do climatério, e aí entrar na menopausa, e aí realmente foi uma grande surpresa, porque o útero ele não morre. Ele te, no seu livro você escreveu também isso, né? Quando uma mulher sofre uma cirurgia e retira o útero, ela não perde energia uterina, né? Então o útero não morre. Como eu estava, como eu não sabia sobre menopausa, ou não sabia desde esse lugar da potência, que não me interessava saber de outro lugar, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer bastante meditação uterina junto com a menopausa, porque queria, eu não sabia o que ia acontecer, então no mínimo honrar, agradecer, né? Uhum, Essa uhum.
todo esse processo. Né? Um útero que abrigou, eu tive 5 gravidezes, 3 partos, então um útero que teve, né, os seus movimentos, Total. e além disso, né, além de quando ele despertou, me trazer esse alinhamento. Então, fui me dedicando bastante ao útero, como se fosse uma despedida, mas para minha surpresa é que a menopausa, você não se despede do útero. Você libera o útero de uma... deixa eu ver se eu encontro uma palavra para isso. Antes, quando você ainda está com o fértil, né, com a possibilidade de engravidar, parece que tem algo em você que está sempre ainda preso nessa possibilidade. Sempre tem essa possibilidade, seja porque você quer evitar, seja porque você quer ter outro filho. Esse é um tema que está sempre presente enquanto você é fértil. Quando você entra na menopausa, você não tem mais esse tema. E a grande surpresa é que o útero e a pineal se consagram, se Uau! encontram. Então, é como se a pineal se abrisse desde esse lugar uterino. É a E eu fase que acredito as abuelas chamam de sabedoria. Elas chamam a que menopausa sim, como fase da sabedoria, né? porque não tem mais distração. Não É. que ter filho é uma distração, mas não tem a distração de se preocupar de ter ou não ter. Então, é, A é, Bel. é bem impressionante. E aí, o que acontece, né? Aí tá, eu como não tive nenhum acompanhamento ginecológico, então nem me passou pela cabeça tomar reposição hormonal, nem nada, então fui seguindo o fluxo natural da coisa, e aí o que acontece é que aquele calor, né, que vem, que é aliás bem agradável, quando você não está brigando com ele, é uma sensação da Kundalini subindo pela sua coluna, e, e sangue invadindo, assim, pulsando no seu cérebro, né? É Então, por maravilhoso, isso porque que dá essa vontade de sensação. chegar na menopausa, sabe? Nesse Eu momento em que recomendo. eu escuto mulheres assim agora, né, se reconectando com sangue, tudo assim, não vejo a hora da minha lua chegar, que era uma coisa, ai, não quero, Sim, E agora te ouvindo assim, nossa, eu quero esse momento em alguma hora, né? Dá um tesão eu, mesmo por isso, assim, sem a... é, Mas aí é aquela cilada, né? É a grande sim, cilada de não se apegar, sim. E né, de não ter ao processo. expectativa também, porque é uma experiência, né? Que nem se você ouvir uma mulher falando sobre um parto orgástico, ela fala, eu quero parir. Só que ninguém garante que vai vir um parto orgástico. Ou o que é essa experiência, né? Então, é sair da expectativa, mas é saber que essa sensação do sangue subindo é uma sensação como Que lindo. eu tive um momento de antroposofia, e a antroposofia ela fala, né, sobre a febre que queima tudo aquilo que não é mais necessário, é uma sensação de limpeza, de liberar, de esvaziar a mochila, de ganhar uma leveza. Então, não dá para reclamar. Apesar de ter muitas mudanças, né? Muda muita coisa no corpo, na pele, muda muita coisa, mas é, é um ganho. A sensação é de um ganho, é de uma liberação de uma distração, que é de uma preocupação, porque eu não queria mais ter outra gravidez com 47, 48 anos, né? Mas era uma preocupação ficar grávida ou não. Uhum. Depois não é mais. Que liberdade, que sensação, que aí o sexo ganha outra conotação, ganha outro espaço, ganha outra liberdade, outro lugar, e vai ter outros ajustes, enfim. É um São caminho, né? Que a processos. gente vai experimentando, né? Não tem Sim, muito assim, vai ser assim ou é assim, ou, né? Tem um caminho que você está abrindo aí pra gente. sim. E é uma sensação de ganho, parece, é uma inteligência da vida, sabe? É um lugar que vai te colocando mais perto, com menos distração. Eu senti a mente mais aguçada, apesar de perder, de sentir que a minha memória piorou um pouco. Eu nem sei se é por causa da menopausa, mas é mais aguçada a mente, né? Ela fica mais precisa. Para mim, há uma conexão útero-pineal.
essa é a sensação física, né? É. E esses calores que é uma delícia, porque imagina produzir calor. É o solar dentro É. de você, né? Você é o próprio sol, luz própria, produzindo seu próprio calor, Vocês né? têm Tô. Sim, Eu estou aqui, né, te escutando e vendo um monte de coisa, mas me fica forte, né, te ouvindo de novo, me fica bem forte que é esse convite mesmo para sentir, né? Agora eu tô na menopausa, eu entrei nesse lugar, então deixa eu mergulhar nele, né? A mesma coisa, eu tô na dor, deixa eu mergulhar nela, né? E ao mesmo tempo, a Bel até falou isso, né, do patriarcado, ao mesmo tempo a menopausa é vista como um envelhecimento e todas as questões ao redor disso, né? E aí tira da gente essa oportunidade de viver o que sim, é, né? O que está vigente, o que está pulsando aí vivo, né? Então, muito. sim. Mas essa reconexão com o corpo mostra uma inteligência bem grande. Então, é, eu acredito que a gente tem até o último suspiro, isso que a gente chama de morte, que confiar no corpo, se reconectar com ele e fazer ele presente. Sim. Fazer valer a pena viver a experiência do nascimento à morte. E para viver essa experiência, você não pode estar anestesiado, você não pode estar desconectado, com medo de dor, com medo de prazer, com medo de viver processos. Parece que a gente fica querendo buscar uma solução para a vida. Ah, qual é a solução para viver bem? Não, não tem solução a vida. A vida é processo, ela não tem solução. O que você pode estar é mais preparado. Uhum. E não tem nada melhor do que estar preparado que essa experiência física. É, a Porque essa solução vida para a ele vida é conhece sentir, né? é sentir, a solução para a vida é sentir e poder sentir, né? E essa experiência de corporificação é a nossa experiência nessa terra, nessa passagem. Sim, Então, não vou querer viver alguma coisa mental, emocional, qualquer coisa que não esteja ligado com o o corpo, ou corpo. viver qualquer coisa corporal que não esteja ligado com a experiência da vida, né? Que seja uma coisa física, comer qualquer coisa, beijar qualquer um, ter qualquer tipo de relação. Essa é a construção e a criação. Então, eu sinto que esse despertar do corpo, você fala bastante no livro, né? Essa sabedoria que está em cada um de nós, e está porque está no nosso corpo. O corpo não é a aparência que a gente imagina, não estou nem falando de aparência física, né? Ele não é essa aparência que a gente acredita. Então, olha um útero, e a última coisa que o útero é aquilo que aparenta ser, né? Aquela, aquele formato de pera, Cortado no né? meio, é. É, é a última coisa. O, o útero, ele vai tomar tantas formas, tantas proporções, ele é gerador de tanta energia que é uma mera aparência. Então, está na hora da gente olhar além das aparências, né? Além desse físico. Por isso que é, des, desinvestir, né? Desconstruir toda essa ideia da sedução por uma mera aparência, né? O corpo é lindo e pronto. O corpo é uma coisa gostosa e pronto, né? Porque e, e desconstruir. Eu conheci algumas mulheres que, que me ensinaram muito com essa experiência, que é até triste, mas é importante a gente olhar para isso, né? De manter um corpo inteiro, sarado, um corpo sedutor, um corpo atraente, mas eram mulheres que, inclusive, conheci por conta dessa questão, né, num grupo ali de Yoni Eggs que eu estava participando, e eram mulheres que não tinham orgasmos. Então, ela não está atraindo um parceiro sexual para se deleitar, ela está atraindo um parceiro sexual para que ele se deleite, para então ela poder ter um ganho secundário.
E esse ganho secundário é um homem do seu lado que te proteja, um homem que te cuide ou que te quer, não sei. Esse arquétipo que a gente tem aí dessa proteção. Então, uma mulher que gasta toda a sua energia em ter um corpo fabuloso e que não tem um orgasmo, então vai atrás de um ganho secundário. O que é um ganho secundário? É toda essa especulação que a gente vive. A gente Perfeito. sofre, né? Não, isso é ruim, não é assim que eu quero viver, não é esse trabalho que eu quero ter, não é essa comida que eu quero comer, não é essa vida que eu quero viver, mas eu tenho um ganho secundário vivendo isso que eu não quero viver. Aí eu me lembro sempre uma coisa que eu aprendi, né, escuto de você e trago para o meu dia a dia, assim, que você fala dessa coisa do incondicional, né, como a gente está aquém do amor incondicional, né, que acaba que, sem a gente perceber, tudo fica muito condicionado, né, esse nosso lugar dessa infância, sei lá, desse lugar de ter vindo de úteros contraídos, né, Sim. que geram essa, quase que essa necessidade mesmo, né, numa primeira instância de condicionar, né, e como é trabalhoso a gente tirando essas roupas, né? Descascando essa cebola para chegar, sei lá que nome que tem isso, mas nesse lugar que é porque que é o da liberdade, né? Que é porque é assim, é prazer porque é prazer, é desse jeito porque é desse jeito, né? Sem Sim. tirar a autorresponsabilidade de tudo também, né? Eu Claro, sempre me lembro do amor incondicional, assim, é uma coisa que eu aprendi com você e que fica, esse sino toca, assim, em mim. essa condicionalidade, ela vem pela troca. Então, a gente aprendeu desde pequeno, primeiro o sacrifício, primeiro o trabalho, depois o prazer. Primeiro come a comida, que imagina, nós adultos aprendemos a saborear a comida por prazer, mas as crianças aprendem que a comida é o sacrifício, por mais Foda, gostosa que né? seja a comida. A É comida é o foda. sacrifício, porque, claro, se vai te fazer bem, não pode ser também gostosa, né? Para você poder crescer e tudo mais. Olha que loucura que a gente. E isso é uma maneira de ir treinando a nossa mente, não de propósito. Os pais não estão fazendo isso de propósito, mas porque aprenderam isso, né? Então, vai comer algo que não é gostoso, por mais que esteja gostoso, mas tem todo, né, essa ideia de que mas depois vai ter uma sobremesa pequena, claro, e gostosa, É o né? sacrifício. O sacrifício. Então, ninguém no emprego primeiro começa por férias, né? Ah, eu quero esse emprego mas quero começar pelas férias para chegar aqui daqui um mês para inteira. Não, não existe essa É, possibilidade. fim de semana e dia de semana, né? Enfim, tá muito enraizado. É, Está muito enraizado de que primeiro tem que sofrer. Porém, não, por que primeiro tem que sofrer? Porque primeiro eu tenho que sentir dor para parir. O é, primeiro tem que vir de um útero sofrido, né? De um útero machucado, né? E, na verdade, se você for olhar para a lógica da vida, primeiro é o prazer. Depois você tem passagem de dor que nada mais é do que amadurecimento. E não é dor necessária para poder crescer, não. Dor de crescimento, né? Sensação de deslocamento, e às vezes não é nenhuma dor, às vezes é só um deslocamento, às vezes a gente alguma coisa está doendo porque a gente está sofrendo, a gente usa a dor para sofrer, porque no sofrimento tem empatia, o outro vai te olhar, o outro vai cuidar de você, você vai ter um tempo também, mas nem está doendo mais. Então, a dor é muito passageira. Eu sim. faço essas experiências às vezes, sabe? Quando você dá umas topadas sem querer ali, bate a perna, bate o dedinho na porta, dói pra caramba. E aí eu não sofro, eu fico olhando para aquela dor e fico contando. Eu quero saber quanto ela vai durar. Eu fico com a dor e conto um, dois. Ela não passou de 6 até hoje. Essas dores, né, de pancada, Sim, 5, ela dura pouco. Agora o sofrimento você pode estender. O sim. quanto você tiver ganho secundário, você estende o sofrimento, né? Então, eu acho que é uma inversão que a gente fez de valores e está na hora da gente reverter isso Sim. e colocar o prazer na frente e a dor como passagem. E não é que para buscar a dor, ela vai chegar. E ela É chega e ela vai parte. te levar de mão dada de volta a um corpo de prazer, né? Sim.
Ana, a gente tem, tipo, 5 minutos e, enfim, eu até esqueci que isso aqui era uma live ao redor do livro, mas é muito bom te ouvir sempre. A Ana tem vários grupos, projetos acontecendo, depois quem não conhece vai dar uma olhada lá no Buda Piracaia. Mas aí eu vou te fazer essa pergunta, né? O que que você falaria sobre esse livro? Assim, o que que você quer, né? O que que você traz aqui pra gente? Estamos aqui ao É, redor dele de alguma forma. sim, natureza íntima, né? Fendas de uma mulher. Eu acho que é extremamente necessário a gente abrir as nossas experiências. Você traz muita experiência particular e você traz muita experiência de quem foi atrás de conhecimento, de quem foi atrás de saber sobre coisas, de desvendar coisas, né? Então, traz essa consistência, né? Que ao mesmo tempo você fala sobre a sabedoria que está na mulher e que não precisa buscar fora, e fala também sobre buscar fora para poder ter certeza que essa sabedoria está ali, porque a gente desacreditou muito nessa sabedoria. É muito tempo desacreditando ela. Uhum. E então eu acho essencial que a gente vá por todos os meios reconquistar e se reconectar com ela. E Maria, agora eu acho que o bichinho vai pegar e não vai parar. Você vai querer escrever outro livro, vai querer dar essa continuidade, porque o que cada O vez mais processo de acontece, escrever é mais legal assim do que, né? Assim, o processo foi muito rico, né? sim, Hoje eu leio ele, eu já quero mudar um monte de coisa. claro. Não, e o que vai continuar acontecendo é que cada vez mais você vai ser rodeada por mulheres. E a gente vai ter outras camadas, como você falou, e vai descascar outras camadas, e vai chegar em assuntos que ainda estão escondidos dentro de nós, porque a gente está tomando fôlego para deixar vir à É, tona, é. né? Como essa relação das mulheres que ainda não é confiável uma com a outra, dependendo do ambiente, é difícil confiar. Então, eu sinto que você abriu aqui um caminho que vai te levar a muitos outros, a você, às leitoras, às amigas, às, aos processos, que vai trazer muitas camadas aí. Estamos ganhando fôlego, eu sinto isso. Estamos ganhando fôlego para a Bri- história, Obrigada por né? estar de mão dada comigo. Ah, seguimos, né, querida? Tanto tempo já, seguimos, né? Todo mundo quer que a gente continue. A gente tem que fazer mais isso mesmo. Vamos sim, vamos seguir por aí. Ai, Ana, nem sei o que falar. Ah, Demais. Delícia, demais, vamos torcer assim. para poder nos encontrar pessoalmente a qualquer Sim, momento, né, sim, muito, muito. querida? É isso, né? É, Por hoje, é isso, esse sentir expandido, né? sim, sim. Agora eu nem sei terminar, tem que deixar cair. Ah, cai sozinho, é isso? Cai sozinho, porque senão eu perco a gravação. Ah, entendi. Não, ó, então eu vou dizer que uma coisa essencial é a elegância e esse livro tem uma elegância incrível. A Ah, cor, o tamanho, as letras, é realmente extremamente elegante e eu acho que não dá para perder a elegância, Maria. Então, ah, começamos muito bem aqui com essa apresentação, né? Lindo. obrigada. Isso aí é muito trabalho de uma equipe, né? A Flávia Amaral, as meninas da editora, a gente foi se escutando, o chamado foi vindo e a gente foi conseguindo executar, assim, foi muito bonito esse encontro, assim, dessa turma. E aí, deixa eu aproveitar e te dizer que anteontem, eu ganhei um chá de uma amiga que chama Clitória, a flor. Já tomou? Não? É um Clitória? chá Clitória, Não, porque não. quando a flor está aberta, parece um Um clítoris. clitóris, Uhum. e aí depois seca, né, para poder fazer o chá. E aí é um chá azul.
E aí você põe umas gotinhas de limão, porque esse chá